pássaro mesmo, você sentiu. É isso, eu acho que a asa te dá mais essa sensação. Mas como você falou, essa até perspectiva de um pássaro mesmo voando. Perspectiva, porque o pássaro é isso, ele olha para frente, ele até olha para cima um pouquinho, olha para baixo, e é a posição que a gente está deitado, com a mão aqui e a asa te completando, é mais natural nesse sentido, né? Então, E ela é mais perigosa também, não? Do que o parapente? Ou o parapente você acha mais não, perigoso? eu diria que em termos de estatística, assim, para a pessoa se enganar no sentido assim, eu acho que está seguro, e se envolver num problema, que ainda está no nível de entendimento da condição climática um pouco mais baixo, mais inicial, que acontece ali até os 2, 3 primeiros anos, o parapente ele dá a chance da pessoa se enganar mais. Parece simples, parece tranquilo, parece seguro, mas ele é mais suscetível a turbulências, por exemplo. Então você pega, se o vento aumenta, ele fica mais perigoso para você. Você pode voar até para trás. Se não tem velocidade de penetração, você pode voar para trás e colidir com a montanha, com um fio elétrico. E a asa você consegue sair nessa. Agora, o pouso é mais simples, mas um pouso de parapente também, se ele fechar, que é uma coisa que pode acontecer em alguns parapentes, né, com mais frequência, ele realmente colapsar ou fechar um pedaço dele e entrar em queda, em espiral, você vai ter, isso é mais comum acontecer no parapente, perto do chão, colisão com o chão, de surpresa, né, isso pode acontecer, ou com relevo. Porém, o pouso da asa é mais delicado, você tem que ter um pouso maior, né? Parapente, qualquer campo de futebol serve. Para asa tem que ser um campo de futebol oficial. Tá. Para ir para mais, né? Mas você consegue, então, como um pássaro, direcionar bem onde vai ser seu pouso, Direciona mesmo com o vento. Exato, que é para onde eu quero pousar, eu analiso o vento antes, porque eu tenho que pousar contra o vento. O ideal é pousar contra o vento e decolar contra o vento. Igual o avião normal faz isso também, né? E só ignoram isso, a torre diz, não, pode, decola para esse lado. Quando o vento está fraco. Quando o vento é forte, ele vai inverter o aeroporto e vai dizer, agora todo mundo decola de lá para cá. Então a gente também procura fazer. Você diminui a velocidade de contato com o solo, você já tem vento relativo te sustentando, né? Então. É que nem, por exemplo, quando você tira talvez uma carta de motorista, que você é aquele iniciante, que você não sabe exatamente os traquejos de dirigir na cidade, etc. Sim, É as isso, pegadas das estradas, as ultrapassagens, dirigir com chuva, ou então aquelas coisas tipo assim, após uma longa seca, e acontece isso muito aqui na Europa, termina o verão, vem as primeiras chuvas. Repara, há muito acidente de carro rodar, porque a água bate, tira aquele óleo que foi caindo ao longo do verão inteiro na pista, ele flutua e as estradas ficam extremamente escorregadias logo nas primeiras chuvas. Quem anda de moto também tem que estar muito atento após chuva. Sim, tive moto durante o tempo, meu irmão tem até hoje, o mais velho. E isso tem muita chance de acidente com aquela areinha que dá após chuva e seca, fica aquela areinha na pista, bobeou na curva, aquela areinha você roda, vai pro chão. Então essas experiências que vão te colocando, ó, não, tá chovendo, eu vou pilotar diferente. Né? Ou é um pós-chuva com areinha, vou pilotar diferente. E isso você começa a pegar só depois de 3 anos, 4 anos de voo. Então você falou que você faz desde 98? 98, tem 26 anos já. Você já contou quantas horas de voo você já fez? Não, mas já passou de 1000 com certeza, 1000 e tantas, 1800 por aí. Puxa, então é super experto. Você pode ensinar pessoas? Poderia, sim. Você tem, assim, essa... Sim. Você tem essa vontade de ensinar gente, de aumentar a sua comunidade de 4 pessoas aqui em Portugal? Chamar mais 4? Tenho essa vontade, mas é incompatível com a minha realidade de pai, empresário e tudo, né? Então, ainda não dá. Talvez um sonho de aposentadoria seja ter uma escola rancho, um negócio interessante, lugares mais flats. Não, a Alemanha tem isso, a Flórida tem isso, que você não tem muitas montanhas em algumas regiões. Então o pessoal cria uma área enorme e decola de uma técnica que é decolar rebocado. Você é rebocado por um ultraleve, por um aviãozinho. Tá bom. Então a asa vai rebocada até a base da nuvem, você desconecta o cabo e vai voar sozinho, mas você tem que aprender essa técnica também. Sim. É uma técnica de ensinar as pessoas a voarem também desse jeito. Afinal, como é que a pessoa nos Estados Unidos, morando na Flórida, ia aprender? Ela aprende desse jeito. Então, tem decolagem rebocada por carro, que sai do próprio traseiro do carro e vai dando linha, igual uma pipa. Tem por lancha, também nessa técnica de ir dando linha no carretel. E tem essa atrás do avião,
que essa você não dá linha. É um cabo de 70 metros que você vai fazer curva junto, vai. E aquele outro avião também, eu esqueci também qual é o nome dele, um planador, aquele Os branco. planadores decolam Fazem com rebocado. reboque, É muito comum. Sim. Tem uns que são hoje em dia tem motoplanador que decolam com o próprio motor, e depois o motor recolhe, esconde na carenagem e ele vai voar a vela puro, Sim. né? Só voo térmico. E me conta uma coisa, Eric, como é que uma criança, uma pessoa que era uma criança, que usava um guarda-chuva para querer voar aos 5 anos, e que hoje faz mais de 1000 horas de voo livre na Asa Delta, caiu em tecnologia para franquias de ERP? Como é que você caiu nessa vida? Tá. Primeiro assim, eu sempre fui muito curioso, sempre quis mexer, desmontar brinquedo, consertar coisas, entender como as coisas funcionam. E aí naquele episódio que eu tentei, lá com 14 anos, entrar para ser piloto, né, militar, piloto de jato, aquele sonho lá de Top Gun, e não consegui, porque não abriram inscrições, não abriu inscrição naquele ano, eu alternativamente fiz também o concurso para eletrotécnica, né, no Centro Federal de Tecnologia lá do Rio de Janeiro. E aí passei e comecei aquilo ali, e esse sonho de ser piloto, ficou para trás, ficou esquecido, adormecido. E comecei a trabalhar no próprio, meu primeiro trabalho foi com 15 anos, dentro do próprio Cefet, consertando eletrodomésticos e dando aula para umas crianças de escola pública, para eles terem algum tipo de ofício, de emprego, que era aprender a consertar um ferro de passar, um motor, um liquidificador. Logo na sequência, meu pai tinha uma empresa que ele tocava assim na hora vaga, porque ele era funcionário público, e tinha aberto uma empresa que estava sendo tocada por um gerente lá no ritmo que o gerente queria. E era uma empresa de montar computadores, né? E, ou seja, vender equipamentos de tecnologia. Isso aí, mais ou menos em 2000 Ele, e início de computador? não, isso em 92. 92? A empresa é de 82, Tá. mas essa época já era 92. Né? Era uma salinha lá de 20 metros quadrados, tinha 2 funcionários e pronto. E aí eu me via assim, ó, eu estou aqui dando aula, né, no começo da minha carreira, mas a empresa lá tem uma oportunidade de melhorar, de aprender e ir para esse ramo também da tecnologia. E aí eu falei, não faz sentido eu ficar aqui, eu ganhei uma bolsa de 80% do salário mínimo para dar aula enquanto eu estudava a eletrotécnica e dava aula com essa bolsa, né? Eu falei, em vez de fazer isso aqui, vou agora tentar aplicar, aprender lá na questão dos computadores, lá na empresa do meu pai. Meu irmão mais velho estava precisando de ajuda, ele também foi para lá e falou, pô, vem para cá, a gente tem que fazer esse negócio dar certo. Ele também estava nesse negócio? Ele estava nesse negócio, tá. Eu com 15, ele com 17, a gente assumiu a empresa, percebeu que o gerente, na verdade, já tinha todos os esquemas dele, tirou o gerente e realmente começou a tocar o negócio para o negócio dar lucro, um negócio que nunca tinha dado lucro, né? Só que a gente era menor de idade. E aí meu pai ia no almoço, deixava uns cheques em branco assinados, e a gente tocava o negócio com um cheque em branco, é a época do cheque, né? Ele deixava realmente um talão cheio já todo assinado e a gente ia pagar o fornecedor, recebendo, depositando. E começou a crescer esse negócio de tecnologia. Só que eu percebi, olha, a venda de computadores ali era mais montar pecinha. E eu me enjoo fácil de coisas que não geram desafio no longo prazo. E aí eu fui para o lado do software. Eu falei, eu quero aprender a fazer software, não quero ficar encaixando pecinha de computador. Comecei a fazer software, não ganhava dinheiro nenhum com isso, o que sustentava o negócio ainda era o equipamento, mas era um embrião para isso dar certo no futuro. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com software, comecei a pegar clientes interessantes, fazendo projeto. Ou seja, projeto para Petrobras, para CSN, para Firjan, SESI, Senai, fazendo software. Qual foi a ideia de software que você teve, assim, depois dessa mudança do hardware para o software? Foi resolver o problema da própria empresa. O que a própria empresa tinha de problema? Eu tinha que controlar um CRM, eu tinha que controlar clientes, de estoque, o sistema de produção, ou seja, eu quero montar um computador com essas características, e lote, quantas unidades vão sair no final, e abater o estoque dos insumos. Então eu tinha que resolver um PCP, toda a parte. O que é PCP? É um planejamento e controle de produção. Correto. Então eu tinha que. Era um ERP, era um mini ERP, já em plataforma baixa, né? Plataforma baixa era microinformática, que na época estava numa transição entre os mainframes, aqueles sistemas caríssimos e enormes, para realmente você ter sistemas em PCs, né? Em computadores, né? Porque as pessoas faziam coisas na mão ainda. Muita coisa na mão. Você precisava de muito dinheiro para ter um parque tecnológico. Então só empresas muito grandes,
como a própria Receita Federal, o INSS, a Marinha, tinham CPDs, porque eram computadores caríssimos e profissionais caríssimos. Aí a microinformática, que é o que hoje você vê, qualquer um com acesso a um notebook, um tablet, um laptop, um celular, isso barateou muito e viabilizou. Então, eu já comecei a fazer software para esse novo momento de mundo, que você podia ter um software. E aí fiz isso para resolver esse problema da empresa, depois eu fiz, lembra da base, pesquisa de CEP, não tinha internet. Então, como é que as pessoas pesquisavam CEP? Né? Ou era o endereço, o CEP, aquela busca. Ou eram os CDs, ou disquetes, com a base de CEP. Então, eu consegui com o correio uma pilha de disquete que tinha a base de CEP do Brasil, converti isso para um programa, fiz um programa em CD que pesquisava pelo nome da rua, descobri o CEP, pelo CEP descobri a rua, e comecei a tentar vender isso através de banca de jornal, que era o canal de distribuição mais comum que você tinha na época. Mas era o começo da internet, 95, 96, eu falei, isso tem que ir para a internet, faz todo sentido. E aí, lá em 96, 97, eu botei no ar uma pesquisa de CEP na internet, que o próprio Correio não tinha e passou a recomendar a gente. Eu descobri que as pessoas chegavam no nosso site para pesquisar CEP por recomendação do próprio Correio. Que bacana, você recebeu um pombo correio. E aí, para você ajudar todo mundo. Mas não ganhava dinheiro com isso. Por que não? Não, eu não ganhava ainda, isso não gerava, porque não tinha esse conceito econômico de anúncio. A pessoa nem pensava em anunciar na internet. Então, começou assim. Eu fazia software para a internet, logo no começo da internet, em 97. E escrevia gratuitamente também, ainda muito jovem, lá de 18, 19, comecei a escrever sobre tecnologia. Aí fui formado lá como profissional certificado da Microsoft para dar treinamento, aí dei aula também na Microsoft para os cursos de tecnologia, tudo muito jovem ainda. E esse lance de escrever para revistas de graça conteúdo sobre tecnologia, como fazer uma coisa, como fazer outra, em software. Aí um primeiro cliente me chamou, olha, precisamos de uma pessoa com as tuas habilidades, pelo que eu já vi que você escreve, você vai nos ajudar. Isso foi um divisor de águas, eu comecei realmente ali a fazer mais projetos, estar dentro desse cliente, contratar a equipe, aumentar a minha equipe dentro do cliente. E estava indo muito bem. Até 2003 que eu percebi, está tudo indo muito bem, mas já está ficando novamente, né, meio morno. Tudo está dando certo, mas está um pouco desafio. Tá. E eu quero ter produto, eu queria nesse momento ter produto. O que é ter produto? Né? É o que hoje você encontra o termo SaaS, né? Software as a Service, e que na época nem tinha esse termo. Tá? Então, em 2002, 2003, a gente decidiu parar de fazer projeto e criar um produto, passar a cobrar mensalidade para as empresas usarem nosso produto. E o produto era gerenciado pela gente, hospedado pela gente, backup, tudo feito pela gente. Você se considera uma das primeiras pessoas a pensar nesse tipo de solução para empresas? Eu acredito que sim. Não, eu acredito sim. Por quê? Porque eu não li nada dizendo, olha, tem essa tendência, faça desse jeito. Eu senti que eu queria fazer um produto e acreditava que a gente podia gerenciar tudo pelas empresas e ela focar no negócio principal dela e não se perder tempo e nem custos com investimento em tecnologia para cuidar, né, do software de gestão. Mas aí sempre voltado para a gestão. Então, aí eu lancei. Do que tá dentro da empresa. Aí a gente, em 2002 para 2003, fez um planejamento e idealizou 7 produtos. Louco. Hoje eu percebo que um já é um monstro na idealizar 7. Dos 7, a gente colocou 3 no ar. Tem um que está rodando, desses 3 no ar, um é o sistema de gestão que está até hoje. O outro é um que ainda funciona até hoje, mas a gente deve desligar, mas ficou 21, 22 anos no ar, gerando lucro. Que é um software de envio de e-mails personalizados, ou seja, o que o MailChimp faz, essas soluções hoje fazem, a gente criou lá em 2003, no Brasil. E o outro é um sistema de enquetes, onde você mesmo podia fazer a sua própria enquete. E esse entrou bem antes, inclusive, esse entrou em 99, 2000 no ar, né? Está no ar até hoje, mas agora a gente parou de aceitar inscrições novas. E o curioso é que esse sistema também foi um sucesso do ponto de vista financeiro, porque eu não conseguia ganhar dinheiro vendendo publicidade nas enquetes. Era de graça, você criava a sua enquete, igual você tem o Google Forms hoje em dia, você criava aquilo ali. E eu tentava vender serviços complementares, que é um modelo freemium, você dá de graça alguma coisa, e a versão premium você cobra para ele ter algumas features a mais.
não conseguia dinheiro com isso. Aí tentei vender publicidade direcionada, assim, olha, eu tenho uma enquete sobre automobilismo, você que é do automobilismo não quer anunciar nessa enquete? Também não conseguia, porque a gente não era conhecido como um possível lugar. Até que a Globo nos procurou. A Globo.com estava sendo formada na época, eles estavam lá em 7º lugar de audiência no Brasil e queriam subir, estavam apoiando lá do Yahoo, do Terra, naquela época de portais. E eles queriam só, olha, só quero que vocês digam que vocês são o Globo, para o Ibope. Quando você disser isso para o Ibope, assina essa carta aqui, eles passaram para 3º lugar. Porque a gente tinha uma capilaridade enorme, a gente estava com enquete em tudo que é site que você imaginar, os blogzinhos, os sites, usavam enquete nossa. Então a gente tinha uma capilaridade no Brasil muito grande. E quando a gente falou isso, aquele lance de usuários únicos, da internet brasileira e tal, eles saltaram e o negócio deles é anúncio. Então eles começaram a... Isso deu certo, os primeiros Big Brother, inclusive, a votação do Big Brother na internet tinha por telefone, mas a da internet era nossa, era feita pela tecnologia nossa. Depois eles desenvolveram internamente, mas os primeiros foram com a gente. Aquele que a Grazi e o Jean ganharam, por exemplo? Nem me lembro quem foram os primeiros, né? Eu só me lembro desse, acho que foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros esse? Você não sabe também. Eu só me lembro desse. Então teve... Isso virou um produto que ficou por um bom tempo com a Globo pagando para a gente dizer que era deles. Depois que ela não renovou mais o contrato, que ela já tinha atingido lá o que ela queria, eu consegui contratos grandes de fechar um bloco de anúncios grandes, também nos sustentou durante bastante tempo. E aí sim, para banner, para botar anúncio dos outros ali nas enquetes. E ficou 20, tá até hoje, 23 anos, 24 anos no ar, esse produto. E ele é conhecido como Soluto pelas pessoas? Como que se apresenta? Não, esse produto é o Enquetes. Enquetes é um site de enquetes. O outro era um produto de envio de e-mail, e a gente decidiu. Então, voltando aqui um pouquinho, tínhamos 3, dos 7, a gente botou 3 no ar. Sim. Percebeu que já foi uma loucura botar 3. E criamos o primeiro produto de gestão de empresas muito genérico. Servia para a indústria, para a empresa de serviço, para tudo. A gente não tinha foco. Eu falei, a gente precisa de foco. Aí, em 2003, a gente fez um planejamento, 2003, 2004, contratou alguns consultores para tentar achar o que tem que fazer para esse negócio dar certo. Então, a gente encontrou um mercado mal atendido, organizado, e que dava para o produto se adaptar a esse mercado e atender as demandas que não eram atendidas ainda, que era o mercado de franquias. Então, tinha uma associação já de franquias, já tinham problemas comuns nas franquias que a gente poderia resolver, não tinha um grande player levantando uma bandeira dizendo a gente é software para isso. Então, a gente se posicionou desse jeito, que a gente ia resolver, começou a pegar os primeiros clientes, se associou à ABF, a gente está há 20 anos associado à ABF. Associação Brasileira de Franquias, né? Exatamente, a Associação Brasileira de Franquias. Tem alguma coisa parecida, semelhante aqui em Portugal? Tem a Associação Portuguesa de Franquias, tem a Espanhola de Franquias. O pessoal é criativo para esses nomes, né? Associação Portuguesa, Associação Brasileira de Franquias. Facilita, né? E aí, a gente se associou, começou a ir aos eventos, pegar os clientes, resolver os problemas que eram comuns. Você começou a perceber mesmo que nas franquias existem problemas que são comuns? Muitos problemas comuns. Eles talvez não saibam que é tão comum assim? Não, tem muitos que nem percebem os problemas que vão ter. As franquias que acabaram de se formatar, né, usaram um consultor, esse consultor ajudou elas a formatarem, e as pessoas às vezes não têm noção do que vai se transformar aquilo. Que problemas eles vão ter? Eu diria que os principais, hoje o principal problema é relacionamento com o franqueado. Por quê? Vamos fazer uma comparação, é como se fosse um casamento. No começo, né, você tem a fase de namoro, aí você tem o início de casamento, depois os problemas maiores começam a surgir. E aí problema de todo tipo, franqueado, geralmente alinhamento de expectativa é um grande problema, que se faz lá no começo. Você fala, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, vai lucrar tanto, vai ter retorno de investimento em tantos meses, você vai ter uma margem de lucro de tanto. E muitas dessas coisas dependem muito do franqueado, mas também dependem muito do franqueador, dependem do ponto que foi escolhido. O ponto comercial, às vezes, geralmente é aprovado pelo franqueador, tem que ser aprovado, então tem responsabilidades mútuas para aquilo ali dar certo. E muitas coisas não dão certo, né? Alguma coisa, ou é o lucro que não está legal, ou é o faturamento que falou que ia ter que não está. Às vezes é comunicação que tem que investir, mas quem que vai investir? A forma de fazer. Às vezes assim, eu quero postar no Instagram e desse jeito, não pode. Você vai ferir a marca, e quando você fere a marca, você prejudica todo mundo. Então tem regras a serem seguidas, e o franchise é uma coisa interessante porque ela tem que ter padrão, mas tem que ter uma certa flexibilidade
onde a gente vai ser flexível, onde a gente vai ser rígido. Então, o ideal é que se beneficie também do poder de rede, ou seja, poder comprar mais barato, né? Porque tem compras em volume de todo mundo, negociar melhor algumas coisas. Todo mundo contribui para o crescimento da marca, né? Quando você vai numa loja e vê essa marca em vários pontos, já é uma contribuição. Tá? Na cidade inteira eu vejo esse tipo de unidade, de loja. Então, mas ao mesmo tempo, quando alguém faz uma besteira com o nome da marca, você atrapalha todo mundo. Então, tem muitos problemas em relação a isso, expectativa e relacionamento do franqueador com o franqueado. E os franqueadores também têm as dores do crescimento. Então, você pega ali, quando ele está até 30 unidades, 30 lojas que ele já conseguiu abrir, é um crescimento. Chega ali com 30, ele já começa a ter umas dores que o fundador não consegue dar conta de visitar, orientar, vender novas franquias e ajudar os que já estão implantados. E é problema, aí desses 30 vão ter os 3 ou 4 ali que são aqueles que querem dor de cabeça dor de cabeça e suga muito tempo. Aí depois você tem uma outra fase lá com 60, às vezes 80 unidades. Aí depois tem outras fases mais à frente. Cada momento desse de crescimento você tem problemas mais latentes que, se o franqueador conseguir se adaptar, ele vai superar e vai para a próxima fase. Senão, muitos desistem lá com 30 até 50 unidades, desistem, preferem voltar a ter 4 lojas próprias e desistir de ser franchising. E como é que você, por exemplo, diante desse cenário que você percebeu que ele acontecia de uma forma bastante repetitiva entre as franquias, independentemente dos negócios e tipos de franquias, né, quais mercados e tal, como é que você entendeu que era esse o problema principal que você poderia atacar para resolver? Assim, a gente fez uma pesquisa antes com consultores e franqueadores para entender os problemas. Entender o que eles gostariam que tivesse de software para resolver ou ajuda e que ainda não encontravam. Então, isso foi o início. Mas o dia a dia, a gente faz muito isso em software. O ideal é que você tenha crie uma solução para resolver um problema. Então, você precisa identificar um problema e tenta resolver ele com a solução. Não pode ser ao contrário. Tenho essa tecnologia, agora qual problema eu vou resolver? Não, você quer consertar o ferro de passar roupa. Você quer saber onde que o ferro de passar roupa precisa ser consertado para ele funcionar de novo. Você tem que resolver o problema das pessoas. E isso vem dos clientes. Então, é muito natural. É um cliente pedindo, 2 pedindo, 3 pedindo aquela coisa. Eu acho que a gente tem que fazer essa coisa, está todo mundo pedindo. Né? Uma recente foi, tem que fazer integração com o WhatsApp, a gente precisa se comunicar com o WhatsApp, porque o WhatsApp todo mundo tem WhatsApp, principalmente no Brasil. Ok, fizemos integração com o WhatsApp. Tem que ter inteligência artificial, então a gente pegou e fez a primeira iniciativa, já implantou de inteligência artificial na plataforma hoje. E não vai parar. As integrações, tem mais de 100 integrações hoje. É o WhatsApp, é sistema de e-mail, sistema de SMS, videoconferência, um monte de coisa. Inteligência artificial começou com um projetinho, mas daqui a pouco vai ter para todos os módulos, vão ter alguma coisa que a inteligência artificial vai ajudar em um problema, né, dentro da rede de franquia. E hoje, como é que você vê, assim, depois de tudo que você já caminhou, esse é o das 7 soluções, e essa é uma solução, ou ela nasceu depois? Não, então, aí, nesse planejamento de 2003, 2004, a gente percebeu que tinha que dar um foco, o mercado de franquias era um foco, a gente decidiu criar uma marca nova só para falar para esse mercado. A gente aí tinha marca, tinha site, preço, tudo específico para vender para franquias. O produto era o mesmo software. Ora eu vendia ele com um logotipo e um site, ora com o outro. Acabou que isso aqui deu tão certo que em 2013, 10 anos depois, a gente falou, olha, todo o restante ficou tão insignificante no negócio. E eu tinha uma dificuldade, eu tinha um cartão de visita que era Web Software, o nome da empresa, que era a fábrica que fabricava os vários produtos. E eu tinha que explicar, eu sou o Eric da Web Software, Web Software que é aquela que produz esse produto. Se eu estou conversando com alguém de franquia, que produz o Soluto, que é um software de franquia. Aí vinha alguém e aí essa pessoa me apresentava, não, esse é o Eric da Soluto. Eu falei, não é da Soluto, Soluto é o produto. Como se fosse, né, brincadeira do Nescau, Nestlé. O próprio mercado. O mercado começou a me chamar de, né, esse é o Eric da Soluto. Eu falei, vou parar de lutar contra isso. Então, mudei meu cartão de visita, o e-mail, tudo. Sou o Eric da Soluto. Isso já era 80 e poucos % da nossa receita vinha de um produto só. Aí a gente realmente parou de fazer marketing, de ter estruturas para atender esses outros produtos, deixou eles ali em banho-maria, né? Andando, mas sem ser o foco da empresa. O foco ficou exclusivamente software ERP, né, que são um software de gestão de empresa completo para o franchising.
A gente se propõe a ser uma solução completa, que também é muito difícil de encontrar. Completa e nacional. Porque quando você entra no âmbito tributário, emitir nota fiscal, integrar com as prefeituras, são milhares de prefeituras no Brasil. São 27 unidades da federação para emitir nota de produto, na nota eletrônica. Cupom fiscal, né, aqueles cupons fiscais, né, do consumidor lá no varejo, são 3 tecnologias no Brasil. E cada estado decide a tecnologia que quer. E a gente tem tudo. Então, ter uma solução nacional é muito difícil. Como assim completa? Você quer me dar um exemplo assim? Completa, até lá. Eu pego, desde o momento que você quer investir numa franquia, aí você entra no site lá de uma franquia de hambúrguer e preenche seus dados. Isso aqui, esse formulário lá já é nosso. Quando ele aperta o botão já está dentro da ferramenta. Aí o WhatsApp já te manda a primeira apresentação do que é o negócio. Aí já aloca, distribui entre os consultores de expansão aqui dentro. Um deles vai te atender, já distribui a tua conta para um deles. Aí você negocia, faz todo o fluxo de atendimento e inaugura uma loja. A gente entra com um módulo de inauguração de unidade, controla o projeto de inauguração. Depois de inaugurado, você vai ter todo o acompanhamento da consultoria de campo, que te faz visitas periódicas, faz um checklist, faz análise de números e também de conformidade, né? Se o balcão está ok, se a vitrine está arrumada, né? Se tem produto vencido na geladeira. Todo esse controle de consultoria de campo, essa auditoria feita com ferramenta nossa também. A tua operação na ponta, se você é alimentação, a gente tem solução. Se você é clínica de estética, odontologia, medicina, botox, a gente tem a solução completa para agendamento, confirmação de consulta, cadastro do paciente, pós-venda, né, chamar de novo, um monte de plugin, exatamente, plugin para aumentar a pós-venda. Exatamente, plugin para aumentar a pós-venda. Se você comprou determinado serviço, o plugin percebe que esse serviço, 6 meses depois, vai te oferecer, olha, volta aqui para refazer o teu, sei lá, botox, sabe, e por produto, por serviço. Se você é educacional, a gente tem uma solução muito forte para educacional, então, matrícula de aluno, cobrar recorrência, vender kit de aluno, né, o material didático, central de compra, então o franqueado tem que comprar, que é o sell-in, né, ou seja, ele comprar produto com a franqueadora, com a distribuidora da franqueadora, ou com os fornecedores homologados, para ter produto disponível para vender no sell-out, que é vender para o consumidor final. Então você basicamente então, a gente tem pegou tudo. O franqueado no colo e o franqueador. Exato. Então a gente tem a solução para o franqueador, para várias verticais, né, segmentos de franchise na ponta, que são os franqueados, e as soluções que gerenciam, a relação franqueador-franqueado. Então você tem que ter como franqueado, além daquele projeto de inauguração, você tem que ter treinamento periódico. A equipe que roda tem que ser treinada. Tem uma universidade corporativa, que o franqueador coloca seus vídeos, material de apoio, provinha, certificado, e a gente ministra, o software ministra o treinamento remoto, o EAD. É um módulo de EAD, esse é um dos módulos, são 40 módulos. Um deles é esse, e tem o da consultoria de campo, e assim vai. Eu vejo uma correlação com você agora e você com 15 anos e o teu irmão com 17, ou até antes disso, quando vocês consertavam eletrodomésticos, que você identificava onde estava o problema e conseguia fazer o eletrodoméstico funcionar de novo. Eu vejo essa criança hoje também. E tem esse episódio lá do começo, ele não era só identificar o problema, ele também era treinar, formar alguém. E hoje, o que um franqueador faz e o que a gente faz como uma empresa de software, no fundo, ainda é muito parecido. Um franqueador pega alguém que quer investir, quer ter um negócio, e ele tem que formar essa pessoa para conseguir replicar o negócio dele com o padrão e aquilo acontecer. A gente, como fornecedor de software, a gente criou o produto e tudo, e cada cliente que entra, eu tenho que ser capaz de treinar o cliente, implantar e treinar e monitorar o uso. Também na ferramenta. Então, é muito parecido. O franqueador tem uma área de consultoria de campo e de operações que acompanha o franqueado, e tem uma área de Customer Success que acompanha, uma área de projeto, implantação, e depois o CS acompanha o uso e vê se a pessoa está tendo os sucessos esperados. Relação de longo prazo. Então, nós temos relações de longo prazo. Ele tem relação de longo prazo. É casamento de longo prazo com seus franqueados, contrato médio em 5 anos, no caso do franchise. A gente também tem isso, ou seja, clientes tem cliente com a gente há mais de 8 anos. Então é muito parecida a natureza de um franqueador com a própria natureza de uma empresa de software de produto. E, no nosso caso, o B2B, né? Então é muito similar. Quando
você olha para esses casos, esses problemas, e você vê todas essas pessoas que hoje estão sendo auxiliadas nas suas gestões junto desse software, a sensação que me dá é que sobra pouco espaço para errar, para dar errado, para o negócio dar errado. Quando você vê que tem uma solução tão completa ali por baixo, funcionando como aquela rede de segurança do... Você diz o negócio dá errado, o franchising ali na ponta dar errado ou a empresa de software dar errado? Não, o franchising na ponta dá errado. Os números do franchise são muito melhores do que você empreender sem ser por um franchise, né? Aquelas taxas de mortalidade que o Sebrae divulga, elas, quando você é franchise, realmente ela é muito menor, porque você já tem apoio de que é do franqueador que criou o negócio, que domina aquilo, o peso da marca, os padrões, o que já funcionou de modelo de negócio, já está testado, a aprovação de ponto comercial, todo aprendizado. Também tem o próprio ecossistema. Os franqueados se falam. Então, olha, aqui está dando certo fazer assim, abordar o cliente desse jeito. Então, eles também trocam conhecimento. Então, a chance de errar realmente é bem menor no franchise. Mas a liberdade de inovar também é menor. Você não vai ter tanta liberdade. Você pode até propor, e eu acho até que os bons franqueadores são os que conseguem ouvir de forma organizada e sistemática o que vem da ponta, e transformar isso em experiências, testes, validações. Deu certo, replicar isso para todo mundo. Mas eu fico boas práticas. Mesmo que um franqueador, uma marca que já esteja interessada em ampliar, expandir os domínios delas aí fisicamente, que tenha a marca com respaldo, que tenha estrutura. Se você entra com um franqueado, por exemplo, sem, por exemplo, esse sistema de software as a service que organiza de A a Z toda essa cadeia e esse fluxo das coisas, eu fico imaginando que há muito espaço para você ter erros assim que impedem o crescimento de um franqueado. Muito. O franquear é replicar algo que você tem validado e tem uma certa capacidade de controle e gestão. Se você não padroniza algumas coisas no começo ou não investe para ter isso organizado, você vai replicar uma bagunça, né? É aquela história do colocar software para resolver alguma coisa. Se você colocar software em cima de um processo que está mal feito, você vai potencializar e replicar uma porcaria. Uhum. Então, o ideal é que esteja organizado e a gente é uma ferramenta de fazer isso ser escalável. De preferência, de forma não linear, que seja mais exponencial. Ou seja, se eu dobrei o tamanho da minha rede, não precisaria, o ideal é que você não precise dobrar a estrutura da franqueadora para suportar uma rede, o número de lojas que é o dobro. E é aí que entra a tecnologia para apoiar essa estrutura toda. O que um franqueador e um franqueado geralmente fala da Soluto hoje em dia, assim? O que eles comentam? Os pontos que eles colocam no quadrinho a questão de ser fácil de aprender, de utilizar, completo, estável, porque a gente é entendido como uma solução madura, completa e estável. E com um atendimento bem próximo, que é uma coisa muito ruim na tecnologia como um todo. Os fornecedores de tecnologia geralmente não são vistos como com bom atendimento, como tendo um bom atendimento. Isso é reconhecido nas pesquisas que nós fizemos como uma empresa que está acima da média das outras empresas de tecnologia. Onde você acha que vem essa qualidade, assim, de você ter um atendimento humano, além o high touch, além do high tech, digamos assim? Acho que é a orientação e cultura da empresa. Então, eu não me conformo com algumas coisas e, gente, isso aí tá sendo pouco, tem que dar mais profundidade, tem que aumentar a frequência de contato, a qualidade, conhecer melhor o seu cliente. Então, a gente tem métodos que também ajudam o nosso profissional do lado de cá a entender melhor. A gente criou um conceito lá muito simples, que é de raio-x. Então, toda a rede franqueadora, eu tenho um painel que é um raio-x dela, de tudo. Você está usando pouco, usando muito, você está abandonado, você está tendendo a abandonar um determinado uso de módulo, e aí oportunidades de coisas para você oferecer, para ajudar mais para ele, né, pelo segmento dele, a gente poderia oferecer isso e isso. Por exemplo, pode oferecer aquele plugin, que vai ajudar a vida dele. Confirmação de consulta. Você vai reduzir, lá nesse setor que trabalha com consultas médicas ou estética, se você não confirma a consulta, você tem um alto índice no-show na ponta. Isso é dinheiro. Você reservou um horário, o profissional vai ficar de braço cruzado e o cliente não chegou para o horário marcado. Então, eu tenho um plugin que aumenta, porque ele confirma a consulta em horários bem estratégicos, que vão fazer a pessoa realmente não esquecer. E se tinha esquecido, ainda dá tempo dela chegar.
mudar, replanejar o dia dela e chegar, né? Se é de tarde, eu aviso no mesmo dia. Se é de manhã, a consulta, eu aviso na noite anterior. Sabe, essas coisas assim. Então, essa oferta e percepção de como a gente pode se oferecer, a gente usa a tecnologia também internamente, casa de ferreiro, espeto realmente é de ferro, para poder melhorar a qualidade desse atendimento que o profissional que cuida daquela conta tem, né? Você falou para mim, antes da gente começar a gravar, que você tem pessoas que trabalham na tua empresa que são de diversos lugares do Brasil, né? Inclusive estão espalhados pelos 4 cantos do país, assim. Como é que você escolhe essas pessoas? Quais são os princípios, assim, além das questões técnicas que você certamente vai procurar? Alguma coisa na personalidade delas que te chama mais atenção, assim, para poder fazer parte do que é a Soluto hoje? Legal. Você falou da questão técnica, o que a gente menos escolhe é pela questão técnica. A gente escolhe muito mais pelo comportamental, pelas atitudes, pelas soft skills, né? Que o pessoal gosta de falar, do que pelas hard skills. A gente é uma empresa também de formação. Então a gente tem como característica, geralmente a gente pega profissional em início de carreira, que seria um júnior, porque a gente sabe que pela característica do produto, do mercado, a gente vai ter que formar. Até quem é sênior eu vou ter que formar em alguns aspectos. Você pega às vezes uma pessoa muito sênior, tecnicamente, que entende muito de franchising, mas ela não entende de software como serviço. Ou então você pega alguém de software como serviço que é fera naquilo, ele pode não entender nada de franchising. Então a gente vai ter que formar em algum dos aspectos. Então isso já é premissa. Somos formadores. Então nosso onboarding é muito criterioso, é uma escola. A gente é uma escola realmente, igual o franqueador é uma escola, né, de ensinar os outros a ter aquele negócio. E aí a gente olha características comportamentais, basicamente as atitudes, e uma delas tem que gostar de aprender, de estudar, né? De ser curioso e gostar de aprender aquilo ali. Tem que ser colaborativo. A gente, inclusive, as empresas às vezes elas erram muito porque eu quero alguém que seja colaborativo, mas ela pega e coloca uma meta individual. O que esse cara vai fazer? Vai perseguir aquela meta individual e dane-se colaborar com o colega. Você está perdendo tempo, eu quero bater minha meta. Então você tem que ser coerente. Se você quer uma empresa colaborativa, não pode ter uma meta individual, né? Tem que ser, ou se tiver, ela tem que ser menor o peso dela. Tem que ter a meta de time. Né? Se você tem esse valor importante, que seja também um KPI, uma forma de você avaliar pessoas que... Claro, são os efeitos, né? Diga-me como eu serei medido, que eu te diria o que eu vou fazer. Então, tem que estar alinhado esse tipo de coisa. E a gente, então, busca o colaborativo, o que gosta de atender, principalmente quem está na linha de frente. Que quer conversar, gosta de conversar. Que gosta de conversar, de ouvir, de refletir aquilo, que tem uma certa organização, ou seja, porque muita coisa você precisa... Eu não tenho dúvidas que precisa ser organizado. Organizado e colocar lá dentro do sistema, ou documentar o que foi combinado, ficar em cima dos prazos, olhando os prazos com cuidado. Então, são essas características que a gente procura. Você se considera meticuloso? Não, organizado, assim? Eu diria que eu sou organizado por necessidade. Eu percebi que ser organizado seria melhor para mim. Tá. Não porque eu tenho toque, né, transtorno de organizado, não. É porque eu sei que se eu fizer assim, me organizar nesse momento, quando vier aquela pergunta, como é que está tal coisa, então onde é que está aquele vencimento, daquele seguro, está lá na pastinha, tem tudo arrumadinho por causa disso, para me facilitar no futuro, porque eu já imagino, pelo tempo de jornada, eu já sei que vou precisar daquela informação ou daquilo algum dia. Então eu me organizo para facilitar a minha vida. E também é uma forma interessante e talvez muito mais eficiente de você olhar as coisas como um todo, né? Porque o seu trabalho requer que você... Aliás, isso é um ponto curioso. Eu gosto, nesse ponto de organizar, eu gosto de fazer aqueles mapas mentais que você desenha. Nem estou tão preocupado com os fluxos, porque os fluxos mudam com um pouco mais, assim, o processo ele acaba mudando. A gente é muito dinâmico de mudar as coisas, né? Com a filosofia do melhoria contínua, né, que vem já de outras teses, né? Então a gente é muito da melhoria contínua, muito do pensamento ágil. Então você pegar lá o manifesto ágil, ele fala muito mais em relação a dar oportunidade a ciclos pequenos bota alguma coisa no ar, ouve o impacto que isso deu no cliente, na equipe e tal, adequa e define a próxima prioridade. Eu não faço plano de produto, por exemplo, há 2 anos, 1 ano, não. Os ciclos são menores, tem um backlog enorme, óbvio, mas a priorização do que vai entrar são ciclos de 15 dias. Tá? A empresa trabalha em ciclos de 15 dias. Olha só. A cada 15 dias, muitas prioridades mudam. Eu achei que daqui a 15 dias eu ia fazer uma determinada funcionalidade. Pode ser que lá no 14º dia, ou seja, na véspera, e tem uma reunião para isso, que é o que vai embarcar no próximo ciclo, não entra aquilo que eu imaginei 15 dias antes. Entra uma outra coisa, que se tornou mais importante. Também de aprender a let go, né? Como a gente fala, deixar para trás algumas coisas que você achavam que eram certezas. Olha,
tem que ter um desprendimento também disso, né? Porque às vezes você quer se planejar, deixar tudo encadeado, mas chega na hora real, fechamos um cliente enorme que está com essa demanda, se eu não fizer isso, ele não fecha. Um cliente com 1000 lojas, o que você vai fazer? Óbvio que eu vou repriorizar. Talvez um pouco como a sua experiência de voar na Asa Delta, em que você está olhando as coisas para o todo e de repente viu aqui um caminho que precisa ir ou que não pode Aliás, falar. o voar de asa delta me trouxe uma percepção, umas analogias muito interessantes. Às vezes você precisa recuar, por exemplo, eu quero ir para lá, mas aqui na frente, sei lá, tem uma chuva, ou então não vou conseguir chegar lá se eu usar esse caminho. É hora de ou esperar, ou até dar um passo atrás. Ou então, a análise de caminhos. O menor caminho é uma linha reta. Na Asa Delta isso não existe. O menor caminho não é uma linha reta. Ele provavelmente é um caminho que você vai se escorar ou em montanhas ou em nuvens. É o melhor caminho para você fazer um voo sem motor. E a reta vai te jogar no chão se não tiver boa aquela reta. Então, os caminhos são tortuosos e tudo bem. Então, essa flexibilidade é um outro. Né? A outra é o que é o nosso combustível na Asa Delta? É a nossa altura. Quanto mais alto eu estou, mais possibilidade de pouso e de atingir distâncias eu tenho. Então, quanto mais é um cone de segurança, quanto mais alto, mais opções de pouso ou caminho, seja para ir ou para voltar, eu tenho. E em Portugal aqui você tem oportunidade de franquias já? Você tem interesse em desbravar aqui o horizonte aqui, português? O mercado aqui ele é muito pequeno e também demandaria algumas adaptações do produto. Então, não é uma prioridade da gente ainda eu dar um foco aqui. Eu comecei, primeiro que, assim, estou há 2 anos em Portugal. O início é aquela vida de imigrante, que você tem que se adaptar, tem família, tem que colocar filho em colégio, adaptar em colégio, tem filho pequeno, tem que adaptar em creche, montar casa de novo, fazer tudo, né? Organizar a sua vida. Então, foi primeiro 1 ano, 1 ano e meio, é de organização da vida. Aí eu comecei, depois de 1 ano e meio, a entender o mercado, a de forma um pouco mais profissional. Porque no início foi só como cliente, né? Eu vou ali naquele restaurante, vou ali naquela empresa de serviço, vou entendendo como funciona. Mas agora eu fui já no ano passado na missão da Espanha e de Portugal, junto com a ABF. Então eu encontrei com um grupo na Espanha, depois viemos aqui para Portugal. E aí já fizemos com o olhar de dentro, visitamos shopping centers, junto com gestores de shopping center, visitamos operações na Espanha e aqui em Portugal, já com o olhar por dentro. E tanto a Associação Portuguesa quanto a Espanhola fizeram palestras, seminários e falaram sobre jurídico, a lei de franquias na Europa, aí em Portugal, Espanha, as diferenças e a padrão, que tem mais ou menos uma padrão na Europa para isso, as regulações. Esse ano, agora em março, eu vou para de Paris, que é a maior feira que tem de franchising, ou seja, com cautela. Eu ainda estou estudando o mercado com cautela para não dar também um passo maior e não ser uma queima de caixa desnecessária. Ainda tem muito espaço no Brasil para crescer. Muito bem. Eu ia te perguntar quais eram os seus horizontes, já que você é do voo livre da Asa Delta, mas acho que você já me contou então onde você está olhando. Essa península aqui, pegando um pouquinho da França, talvez. Exatamente. Assim, se é para internacionalizar, eu não posso montar um produto, uma solução em euro, digamos assim, né, que resolva euro e tributações, IVAs e coisas que tem aqui, pensar apenas em Portugal. Então, eu já penso isso como solução europeia. Então, se a gente der esse passo, já vai ser um passo realmente que o produto vai ser multilingüe, vai estar em francês, vai estar em alemão, vai estar em inglês, vai estar em espanhol, italiano, ou seja, multilingüe, pelo menos a moeda euro, mas resolveu a questão de fuso horário, que no Brasil praticamente você não tem esse problema. É continental, mas é praticamente um fuso, 1 hora de diferença para cá e para lá não altera tanto. Mas aqui altera. Você dá um suporte com 5 horas de diferença. Se eu for fazer pelo Brasil, se eu fazer por aqui, aí você tem a questão trabalhista e onde vai estar, incentivos, regulação. A Europa é muito regulada, muito mais até do que o Brasil. Sim. Então, tudo isso tem que ser revisto, né? Mas parece que temos um visionário e um empreendedor aí, espírito empreendedor, que está pronto para poder pegar esse desafio. Sempre querendo resolver problema. É a natureza aí, resolver problema. Sehr gut. Muito bem. Auguri, muito bem. Sorte para você. Tá bem, obrigado. Que vá tudo certo com a expansão da Soluto aqui na Europa. Eu já sei que vai dar. Parece que sim, viu? Tudo indica. Obrigado pela oportunidade. Prazer aqui para nossa conversa. Obrigada.